Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva os corações. Agradecendo ao Pai por esta bendita oportunidade, e rogando o amparo aos nossos irmãos encarnados e desencarnados que necessitam de auxílio. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, do capítulo 6, O Cristo Consolador, pelo Espírito da Verdade, Havre, 1861. É o item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre toda a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nestas duas palavras: devotamento e abnegação. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. E do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, vamos ver da Lei de igualdade dos direitos do homem e da mulher, a partir da questão 817. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então esta foi a resposta. Deus deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. 818. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Outra questão: com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes, por ser mais forte, a mulher aos trabalhos suaves, e ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. A debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. E Kardec coloca uma nota: Deus apropriou a organização de cada ser as funções que ele deve desempenhar. Se deu menor força física à mulher, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e a debilidade dos seres confiados aos seus cuidados.
Questão 821. As funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? Sim, e até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem ser igualmente perante a lei humana? Este é o primeiro princípio da justiça. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. E agora a última questão sobre esse assunto, 822A. De acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? De direitos, sim, de funções, não. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo o privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o processo de civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferenças entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar os mesmos direitos. E o tradutor Herculano Pires coloca uma nota no rodapé. Há mais de 100 anos, este livro indicava a solução exata do problema feminino, igualdade de direitos e diversidade de funções. Marido e mulher não são senhor e escrava, mas companheiros que desempenham uma tarefa comum com a mesma responsabilidade pela sua realização. O feminismo adquire um novo aspecto à luz deste princípio. A mulher não deve ser a imitadora e a competidora do homem, mas a sua companheira de vida, ambos mutuamente se completando na manutenção do lar, que é a célula básica da estrutura social. E no Novo Testamento vamos encontrar em Lucas, capítulo 8, 23 e 24, referências a uma grande mulher, Joana de Cusa. Então vamos ver, capítulo 8, versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Capítulo 23, 55. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. As mulheres que acompanharam ali o sepultamento do corpo de Jesus. E no capítulo 24, 10, vamos encontrar: e eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Vemos aqui que as mulheres ouviram falar que Jesus tinha ressurgido entre os mortos, tinha ressuscitado, e lembraram das palavras de Jesus que ressuscitaria no terceiro dia, e foram anunciar estas coisas. Vamos ver agora do livro Boa Nova, sobre Joana de Cusa, trazido pelo espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava a Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente ou administrador de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais
de comerciantes e de pescadores. Joana possuía verdadeira fé, contudo não conseguiu forrar-se às amarguras domésticas, porque o seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão e lhe expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império, repartia suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhe ponderou: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligado a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam, mas, patenteando todo o seu estado d'alma, interrogou: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute para impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? O Cristo sorriu serenamente e retrucou: Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, ou inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras. Quanto à imposição das ideias, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as.
Aquele que semeou um mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Sê fiel a Deus, amando teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio e, quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração. Enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento, ainda lhe ouviu as últimas palavras: vai, filha, sê fiel. Desde esse dia, memorável para a sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma as claridades constantes de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Como se o ensinamento do Mestre estivesse agora gravado indelevelmente em sua alma, considerou que antes de ser esposa na terra, já era filha daquele Pai que do céu lhe conhecia a generosidade e os sacrifícios. Seu espírito divisou entre todos os labores uma luz sagrada e oculta. Procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que possuía ele de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades o embrião vacilantes de suas virtudes eternas. Mais tarde, o céu lhe enviou um filhinho que veio duplicar os seus trabalhos. Ela, porém, sem olvidar as recomendações de fidelidade que Jesus lhe havia feito, transformava suas dores num hino de triunfo silencioso em cada dia. Humberto de Campos continua contando que depois houve perseguições políticas que desabaram sobre o seu esposo. Ele acaba perdendo seus bens e volta para o plano espiritual numa noite de sombras tempestuosas, com ideias de vingança. E Joana, então, premida pelas necessidades mais duras, procurou trabalho para se manter com seu filhinho. E foi mesmo cuidar de filhos de outras mães. Esqueceu do conforto material, da sua nobreza. E mais tarde, quando já a neve da experiência do mundo lhe alvejou os primeiros anéis da fronte, ela foi conduzida ali como uma serva humilde numa galera romana. No ano de 68, quando as perseguições ao cristianismo se fizeram mais intensas, foi levada aos postos de martírio ao lado do filho. O filho lhe pede para que ela negasse Jesus, mas ela continua firme. Nos últimos instantes, ela se recorda da existência inteira e também recorda de Maria, que fora mãe e viu seu filho crucificado no madeiro da infâmia. Soubera resignar-se aos desígnios divinos. Lembra-se também de Jesus dizendo: vai, filha, sê fiel. E um dos verdugos lhe pergunta: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Ela responde: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui.
E na oração a mulher, Meimei diz, missionária da vida, mãe, seu anjo do lar, esposa, auxilia sempre, companheira, acende o lume da esperança, irmã, sacrifica-te e ajuda, mestra, orienta o caminho, enfermeira, compadece-te. Não te esqueça de que trazes nas mãos a chave da vida, e a chave da vida é a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Olá, boa noite. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus envolva a todos nós. Que esses instantes sejam abençoados de esclarecimento, de refazimento, de reflexões. Que bênção é estarmos nessa sessão, sendo amparados, sem a menor dúvida, por Deus e por Jesus. Nesses instantes que nós estamos vivendo, que são ali conturbados, e por toda a nossa vida, nós temos um recurso maravilhoso, que é o recurso da prece. Então nós não podemos abrir mão dele, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz que o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve lhe assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Então, nós temos que dedicar, assim que acordamos, alguns instantes ali, de entrarmos em prece, em sintonia com Deus e com Jesus, pedindo amparo, pedindo assistência, agradecendo tanta ajuda que recebemos por acréscimo da misericórdia divina. Isso com certeza nos fará ali mais firmes, mais confiantes ao longo de nossa jornada, mais confiantes frente às dificuldades ou os ensinamentos, os aprendizados ali ao longo do dia, ao momento, nos ajudará a ajudar aqueles que estão conosco, aqueles que convivem conosco, ainda mais agora que estamos mais próximos, muitos estão sob o mesmo teto, ali trabalhando, estudando. Então é uma oportunidade de ajudarmos todos que estão conosco, inclusive os desencarnados, né? Temos que ter essa consciência, essa certeza que não estamos só ali num número de encarnados, né? Existem ali irmãos ao nosso redor que serão beneficiados com a nossa ação da prece. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver alguns trechos do capítulo 27, que é Pedi e obtereis. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma evocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser a qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Dada aqui a nossa condição, nós ficamos muito mais, né, na esfera do pedido. Do pedido, a gente pede, quando teríamos que agradecer mais do que pedir. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Então, pode-se orar por si ou por alguém, né? Outrem, por alguém, encarnado ou desencarnado. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus.
O Espiritismo faz compreender a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem a nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança, né? Que aqui é a questão da sintonia. Para se dar conta do que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como somos nesse mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade. É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, estabelece uma corrente fluídica de um para outro, transmitindo pensamento como o ar transmite o som. É uma conexão, né? Uma corrente magnética que se estabelece entre aquele que está pedindo, né? E entre aquele que recebe esse pedido, esse agradecimento. Então, aqui nós temos sempre a recomendação, né, de dirigirmos a nossa prece a Deus e a Jesus. Mas nós sabemos que nem todos comungam das nossas crenças, né? Temos que respeitar. Então, em alguns casos, em algumas religiões, pede-se em nome deste ou daquele, mas de fato é a vontade de Deus que vai prevalecer. Então, esse espírito ao qual se roga esse favor, né? Ele vai ser um intermediário, né? Ele vai interceder por nós. E também existe a ligação entre aquela pessoa que nós estamos pedindo, né? Então, se de repente estamos orando ali por um pai, por uma mãe, por um doente, por um amigo, por um filho, estando eles encarnados ou desencarnados, a nossa prece vai chegar até eles. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem, que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite suas inspirações, que os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Essa explicação é, sobretudo, para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as circunstâncias, juiz supremo em todas as coisas, único que pode tornar sua ação efetiva. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que o vem sustentar nas suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como o afastar dos males que atrai por sua própria falta. O homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Então, quando pedimos, né, aqui como o próprio nome do capítulo diz, nós obteremos a ajuda, né? Pode não ser a ajuda que nós esperávamos, porém a solução, o suporte, o alívio, ele vem. Né? Se nós nos colocamos ali de coração aberto, de mente aberta, nós sentimos esse auxílio, né? Deus envia ali os seus emissários, aqueles que poderão nos ajudar através de um conselho, de um pensamento, de uma vibração. E se nós nos sintonizarmos, nós de fato receberemos, né, o amparo, a assistência que tanto necessitamos, que tanto buscamos quando estamos em prece. Um pouco mais adiante, no mesmo capítulo,
nós temos o item 23, Alegria da Prece. É uma mensagem aqui de Santo Agostinho. Vinde, vós que quereis crer, os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca na hora que se ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe, orando, é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Realmente é um bálsamo, é um alívio, é um encorajamento. Sem dúvida, sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas, e vós também. Orai como Cristo, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregado de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Então, a prece, ela nos traz alegria. Quando dela, nos colocamos em condições, esse pedido com humildade, é um bálsamo realmente muito consolador, vibra em nós. E eu trouxe também do livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, um capítulo que se chama Rezar e Orar. Ele vem bem de encontro a tudo que foi dito até aqui, essas palavras de Santo Agostinho. Rezar é repetir palavras segundo fórmulas determinadas, é produzir eco que a brisa dissipa, como sucede a voz do sino que no espaço se espraia e morre. Orar é sentir. Olha a diferença. Rezar muitas vezes é uma atitude maquinal, Orar é sentir. O sentimento é intraduzível. Não há palavra que o defina com absoluta precisão. O mais rico vocabulário do mundo é pobre para traduzir a grandeza de um sentimento. Não há fórmula que o contenha, não há molde que o guarde, não há modelo que o plasme. O sentimento é, por natureza, incoercível, não se pode conter. E aí ele traz um exemplo interessante. Como relâmpago prenunciando temporal, o sentimento fere o campo de nossa consciência e num dado instante penetra o âmago do infinito. Quem o retém? Quem ousa interpretá-lo? Quem o pesa e quem o mede?
Só Deus o conhece, só Deus o julga com justiça, porque só Deus sabe o que são essas vibrações de nossa alma, quando para Ele apelamos na linguagem misteriosa do sentimento. Deus nos conhece, Ele nos criou, Ele sabe o que tem dentro de cada um de nós, né? Então, se nossas palavras são limitadas para expressarmos o nosso sentimento, né? O que trazemos no nosso coração, às vezes a gente está tão feliz e a gente não consegue expressar, ou a gente está muito triste, a gente também não consegue expressar, a gente não consegue se comunicar com alguém que está ao nosso lado, mas com Deus nós conseguimos nos comunicar, né? É uma potência, é uma conexão incrível, maravilhosa, né? Ele nos conduz. Nosso espírito sintetiza numa só vibração aquilo que o vocabulário terreno não diria após haver esgotado o derradeiro elemento de todos os seus recursos. Orar é irradiar para Deus, firmando desse modo nossa comunhão com Ele. É uma aliança, é uma irradiação. Olha que verbos Vinícius usa. A oração é o poder dos fiéis. Os crentes oram, os impostores e os supersticiosos rezam, que é aquilo maquinal, barganha, fórmula pronta. O Evangelho segundo o Espiritismo nos recomenda que essa prece seja ali palavras nossas, do nosso coração, que nós demos assim vazão, né? E tem pessoas que falam, mas eu não sei orar, então você faz um Pai Nosso, aquilo sem sombra de dúvida já vai começar a te ajudar, né? A nos ajudar. Mas quando nós falamos do coração, a nossa conexão é maior, né? É um diálogo com Deus. Os crentes oram a Deus. Os hipócritas, quando rezam, dirigem-se à sociedade em cujo meio vivem. Difícil é compreender-se o crente em seus colóquios com a divindade. Os fariseus rezavam em público para serem vistos, admirados, louvados. Vamos refletir, né? Nossas atitudes condizem com o que estamos dizendo? Estamos exercendo um papel mediante as outras pessoas? Ou realmente estamos sentindo o que estamos falando, né? Então, nós que estamos dentro da doutrina espírita, nós sabemos que estamos sendo auxiliados, né? Nós não podemos perder a confiança. Nesse momento, todos estão sendo assistidos, né? Não podemos nos sintonizar com vibrações difíceis, com noticiários aí alarmantes. Nós sabemos que a situação está ocorrendo, né? Que temos que nos proteger. Porém, vamos elevar os nossos pensamentos e as nossas preces e contribuir para esses espíritos que estão aí, esses emissários de Deus e Jesus na Terra, nesse momento, para nos amparar, para nos encorajar. Nossa vibração é muito importante, a nossa prece é muito importante para contribuir com o todo, né? E o médium tem que ser consciente da sua responsabilidade, do seu trabalho, né? Como que eu posso ajudar? Nesse momento é fundamental que ajudemos com a nossa prece, com as nossas vibrações de auxílio, de gratidão por estarmos sendo amparados e de auxílio àqueles que necessitam. Jesus amava a oração e detestava a reza. Dizia aos seus discípulos: vigiai e orai constantemente para não cairdes em tentação. Quando, porém, orardes, não façais como os hipócritas que rezam em pé nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que os tais já receberam a recompensa. Entrai em vossos aposentos, fechai a porta e orai em secreto ao vosso Pai que está nos céus.
Não deveis tampouco usar repetições ociosas, como fazem os gentios, que entendem que pelo muito falar serão ouvidos. Vosso Pai sabe o que vos é mister, antes mesmo que lhe pensais. Mateus capítulo 26, versículo 36 e Marcos capítulo 14, versículo 38. Aprendamos, pois, com Jesus a amar a oração e repudiar a reza. Então, vamos ter assim sempre essa recomendação de Jesus, né? E vamos orar com amor, né? Agradecer mais do que pedir. E nesses instantes, né? Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, como termos a prece ali, a oração diária, esse diálogo com Deus e com Jesus. A prece é o nosso sustentáculo, ela nos leva aí ao fortalecimento da nossa fé. Que todos tenham uma noite de amor e de paz. Que assim seja.